Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Colossenses, capítulo 2. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então veja, no versículo 1, Paulo está dizendo aqui, eu queria que vocês soubessem que eu mantenho grande luta por vocês. Para quê? Para que o coração de vocês esteja confortado e vinculado em amor e tenham, olha só quantas expressões fortes ele usa aqui, tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Cristo. Ou seja, é algo realmente muito importante. Ele luta constantemente para que os crentes tenham muita convicção, muita certeza, compreendam muito bem quem é Jesus e o que ele veio realizar. E aí ele segue dizendo que nele, em Cristo Jesus, estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento ocultos. Você lembra que Jesus disse que ele é a verdade. E a verdade inclui a verdade como um conceito geral, né? Inclui todas as coisas, o conhecimento verdadeiro de tudo. E é óbvio que os seres humanos não conhecem todas as coisas, não conhecem toda a verdade, né? Por isso há tantas teorias, tantas ideologias, porque não se tem o conhecimento verdadeiro de todas as coisas. Mas em Cristo há o conhecimento e a sabedoria de tudo. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, ou seja, raciocínios que sejam falsos, né, que tragam falácias. Ele está dizendo que ele se esforça para que os crentes não sejam enganados pelos argumentos errados da cultura, dos filósofos, enfim. E aí ele diz aqui, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Então ele luta para que eles estejam firmes em Cristo e de fato ele sabe que eles estão. E ele continua dizendo no versículo 6, ora, como recebestes Cristo, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então vocês conhecem Jesus, agora andem nele, estejam bem firmados sobre ele, crescendo sobre ele, ok? E aí versículo 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Você já deve saber, se você já é um cristão há algum tempo, que muitos jovens cristãos que nascem e crescem nas igrejas, eles vão para a universidade, eles vão fazer faculdade e por vezes eles abandonam a fé em Cristo Jesus e eles são levados a pensar em muitas outras coisas, ou seja, eles param de viver aquela vida com Deus e eles vão viver a vida deles completamente alheios, distantes da presença de Deus, de uma busca por conhecer mais a Deus, né? Isso se dá por quê? Porque eles foram enredados pela filosofia, pelas vãs sutilezas que os homens vão colocando para minar a fé dos crentes, né? Então ele segue dizendo aqui que os homens, né, conforme os rudimentos do mundo, não segundo Cristo, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente
toda a plenitude da divindade, ou seja, a gente não precisa de mais nada além de Cristo. Em Cristo nós temos toda a plenitude da divindade. A gente não precisa recorrer às filosofias, às ideologias, às tradições dos homens. Em Cristo nós temos tudo o que nós mais precisamos. Também nele, versículo 10, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Esses dois versículos, 11 e 12, são muito complexos, bem difíceis, mas eu encontrei neles aqui, quando eu digo eu, não é eu sozinho, né? Mas nesses versículos aqui nós podemos encontrar a correlação entre a circuncisão do Antigo Testamento e o batismo no Novo Testamento. Mas que absurdo é esse, Natan? O que você está vendo aqui? Bom, veja que no início do versículo 11, você vê aqui, nele também fostes circuncidados, ou seja, em Cristo nós fomos circuncidados. Ora, de onde vem a circuncisão? Se você ler Gênesis, se não me engano, capítulo 17, nós vemos ali a instituição da circuncisão. Deus mandou que isso acontecesse. E ele diz que a circuncisão é a sua aliança. A aliança dele com o seu povo. Ou seja, todos os homens, meninos inclusive, a partir de 8 dias depois do nascimento, deveriam ser circuncidados. Ou seja, a carne do prepúcio deveria ser cortada como um símbolo de que aquela criança, aqueles homens, aquele povo, fazem parte do povo de Deus, da aliança com Deus. O que ele está dizendo aqui é que os crentes foram circuncidados em Cristo, não por intermédio de mãos, como era no Antigo Testamento, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, foram circuncidados em Cristo no despojamento do corpo da carne, ou seja, no momento em que nós somos convertidos, nós negamos o pecado, nós rejeitamos o pecado e aceitamos pela fé o Senhor Jesus Cristo. Essas duas coisas andam juntas, o arrependimento, que é a negação, a rejeição do pecado, e a fé, né, um redirecionamento para Cristo. Ele está dizendo que isso é a circuncisão cristã. Arrependimento e fé em Cristo. Essa é a circuncisão cristã. Aquilo que era simbolizado no Antigo Testamento por uma circuncisão física, ou seja, um corte da carne mesmo, a retirada de um pedaço da carne, aquilo apontava para algo que Cristo realiza, nos desarraigando do pecado e nos trazendo para a comunhão com Ele, né? Então, esse versículo 11, eu creio que é razoavelmente claro a gente perceber a circuncisão conectada a essa obra que Cristo realiza em nós, né? Que é o quê? Nos desarraigar do pecado e nos trazer para Ele, para a comunhão com Ele. E aí diz o versículo 12, que está absolutamente na mesma sequência, no mesmo tom, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Ou seja, no batismo existe de fato, simbolicamente, o sepultamento, né, o sepultamento do nosso eu, né? Nós fomos sepultados com Cristo no batismo. O batismo tem esse simbolismo realmente da morte para o pecado, né? E os batistas, os imersionistas, eles se apegam muito a esse sentido, que não é o único, mas é um sentido muito valioso, muito importante, para dizer, né, que a imersão é o único modo correto de batismo, né? O único modo correto é o de imersão, e o método pela aspersão ou outro método não é aceitável, por conta
que eles pegam este sentido que é importante e colocam como sendo o maior sentido de todos. E a Bíblia não faz isso, né? Mas é um sentido muito importante isso mesmo. O batismo realmente simboliza a morte para o pecado, o sepultamento, né, do nosso eu, dos nossos prazeres carnais em Cristo Jesus. Então ele diz, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual, ou seja, eu creio aqui no batismo, igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, no batismo nós fomos sepultados e nele também igualmente fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Esse no qual pode também ser uma referência a Cristo. Talvez aí na construção gramatical há tantos encadeamentos que a gente pode até se perder. Mas seja uma referência direta a Cristo ou ao próprio batismo, o fato é que o batismo está sendo colocado aqui exatamente no contexto em que se traz à memória a circuncisão do Antigo Testamento realizada em Cristo, né? Então, essa relação entre a circuncisão e o batismo, eu creio que nesse texto aparece de uma forma razoavelmente clara. Nós percebemos que o que era simbolizado na circuncisão no Antigo Testamento, neste momento agora é simbolizado no batismo. Ok? Bom, se você tem alguma dúvida em relação a isso, leia de novo. É um texto complexo, não é fácil, tá? Mas é assim que eu interpreto essas palavras aqui e isso me dá segurança para dizer que, de fato, o batismo é sim ou melhor, deixa eu reformular a frase. A circuncisão é sim substituída pelo batismo. Ambos são rituais em si mesmos, eles não fazem absolutamente nada. Mas o que eu quero dizer é que aquilo que era simbolizado imperfeitamente na circuncisão, agora é simbolizado de um modo ainda mais pleno no batismo. É esse o ponto, é essa a minha interpretação dessas palavras aqui. Eu sei que esse é um assunto delicado, é um ponto nevrálgico entre os presbiterianos de linha reformada, de teologia do pacto, em relação a outras linhas teológicas, eu sei disso, ok? Então, mas eu não posso negar não só as minhas raízes, eu não sou apegado estritamente às tradições, mas eu não posso negar aquilo que eu enxergo nas Escrituras, aquilo que eu percebo claramente nas Escrituras. Eu não posso negar isto, né? Então, agora, eu tenho que convir, né, que é uma questão delicada e realmente não é um dos pontos mais claros das Escrituras, sem dúvida. Mas Deus nos dá inteligência, Deus nos dá a sua palavra, Deus nos dá o seu Espírito para que a gente possa ler, estudar e compreender o melhor possível, né, as Escrituras. Ok? Bom, seguindo então, versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esses versos 13 a 15 são preciosos, falam a respeito da morte de Cristo como algo que traz a solução definitiva para o nosso maior problema. Resolve a questão da nossa dívida
para com Deus. Por quê? Por causa dos nossos pecados. É justo que Deus nos condene. Nossa, barulho horrível. É justo que Deus nos condene, que sejamos punidos. Mas na cruz do Calvário, em nosso lugar, Jesus Cristo sofreu a punição dos nossos pecados. E isso, portanto, paga definitivamente todas as nossas dívidas. Há um tempo atrás eu conversava com alguém que me disse que o propósito da vida dela, ou a razão dela ainda estar viva, é ainda pagar por alguns dos seus pecados. E eu percebi que essa pessoa não entendeu ainda a obra do Senhor Jesus Cristo, não entendeu o que ele veio fazer na cruz. Esses são uns dos versos bíblicos que nos dizem, que nos esclarecem que tudo o que precisava ser feito para nos colocar diante de Deus e nos garantir a presença de Deus por toda a eternidade já foi realizado. E não foi realizado por nós, nem poderia ser. Foi realizado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Versículo 16 e 17 fazem referência aqui às coisas do Antigo Testamento. Os colossenses aqui provavelmente estavam sendo influenciados por princípios judaizantes, aqueles que diziam que mesmo crendo em Jesus Cristo, deveriam seguir as leis judaicas. Eles também eram influenciados por uma linha mais agnóstica, uma coisa mais esquisita, que tinha a ver com filosofias, com essa busca pela plenitude. E aqui ele já bateu nessa primeira parte, e agora ele está batendo nessa segunda parte, a questão dos judaizantes. Então ele está dizendo, ninguém vos julgue por comida, bebida, dias de festa, lua nova, sábados, não se preocupem com essas coisas. Todas essas coisas apontavam para Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele é a consumação de todas essas coisas. Tudo aquilo que era símbolo deixa de ter validade quando vem a própria realidade. Né? As sombras não são mais necessárias, uma vez que a própria coisa, né, a realidade da coisa está presente. Então nós deveríamos aplicar isso ao todo da nossa vida. Cristo é aquele que traz plenitude para as nossas vidas, preenche o nosso ser. As tradições todas são coisas que não necessariamente têm um valor decisivo no nosso relacionamento com Deus. Versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E seguindo aqui, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, deixa eu reler aqui. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. A pergunta é muito simples. Se você entende que você morreu para o pecado com Cristo e ressurgiu com Cristo para Deus, por que você fica se sujeitando às regrinhas bobas que os homens criam? Aliás, o mundo inteiro praticamente acha que o cristianismo é um conjunto de regras, um conjunto de coisas que se podem ou não se podem fazer. E não é isto. A verdadeira religião,
O cristianismo bíblico não tem nada a ver com isto, mas é algo centrado no relacionamento com Jesus Cristo por meio da sua morte e da sua ressurreição. Ponto. Essa é a graça de Deus. O amor de Deus se revela na cruz do Calvário por nós. E a partir da consciência disto, nós passamos a viver de modo agradável a Deus. Não para alcançar as benesses de Deus, mas por gratidão e para a honra e para a glória do nosso Senhor. Seguindo o versículo 22, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra o pecado, contra a sensualidade. Quer dizer, essas pequenas regras que vão criando não tem valor algum para vencer o pecado. Não tem. Não adianta. Você pode decidir aí na sua casa, olha, de domingo, que é o dia do Senhor, por exemplo, nós não vamos assistir televisão. Beleza. Só que isso não vai produzir santidade no seu próprio coração, no coração do seu cônjuge, no coração dos seus filhos. Não estou dizendo que então se pode, deixa a televisão ligada o dia inteiro, nem se preocupe com Deus, porque está tudo bem. Não é isso, não é isso. O que está sendo colocado aqui é que as regrinhas que nós vamos criando não produzem santidade, mas o que produz a verdadeira santidade é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, a consciência do que Ele fez, a consciência da sua graça nas nossas vidas, a consciência de que nós não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para Deus. Isso sim vai produzir verdadeiras mudanças e transformações e verdadeira vida santa, piedosa diante de Deus. Essa foi a leitura de hoje. Um grande abraço para você e até amanhã, se Deus quiser.